minhas amigas, meus amigos, muito feliz por poder estarmos juntos. O que iremos abordar na subdivisão 5 do vídeo 6 são a compreensão e os impactos dos modelos cognitivos do comportamento sobre a cultura e o ambiente em que vive o ser humano. Ele nos remete agora ao entendimento dos ensinamentos do físico Amit Goswami, quando ele reconhece a escolha como razão da consciência, onde surge o fato concreto da experiência. É dentro dessa prerrogativa que o ser humano se depara com o livre-arbítrio. Para avançarmos essa nossa discussão, precisamos conceituar a escolha, também conceituar a experiência. Eu trago aqui Jean-Paul Sartre em sua palestra Existencialismo é um Ser Humano, realizada em 21 de junho de 1905 em Paris, na École Normale Supérieure. A escolha é possível em certo sentido, porém, o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, a si mesmo estarei escolhendo. Já o conceito de experiência traremos como uma associação de fatos, acontecimentos, circunstâncias que conduz o ser humano a trazer, por meio da interpretação e análise, percepção e conhecimento práticos produzido pelos processos conscientes. Nisso, experiência é normalmente identificada como percepções e constatadas em outros tipos de eventos conscientes, como pensar ou imaginar, o que pode ser compreendida pelo seu conteúdo essencialmente prático do envolvimento com o mundo exterior. Precisamos então compreender a relação das modelagens cognitivas comportamentais e o livre-arbítrio. Inquestionavelmente, os modelos cognitivos do comportamento nos remetem à compreensão do livre-arbítrio. Os modelos cognitivos do comportamento são a relação primária da cultura com o ambiente em que vive o ser humano. É onde estão tradição, crenças, valores, hábitos, religiosidades, leis, etc. Todos esses mecanismos atuando isoladamente ou no conjunto, afetando o comportamento e principalmente as decisões de cada pessoa. Veja como é interessante compreendermos os ensinamentos da psicóloga Judith Beck em Terapia Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, editada em 2013. Abre aspas. A interpretação de uma situação geralmente expressada em pensamentos automáticos influencia a emoção subsequente, o comportamento e a resposta fisiológica. Veja que determinados pensamentos podem induzir confusões os modos de se interpretar uma realidade, conduzindo-o para condutas negativas e inapropriadas. Quero trazer aqui a orientação do pai da psicóloga Judith Beck, Aaron Beck. Levando em consideração sobre o sentido dos pensamentos automáticos, que o ser humano necessita agilidade e rapidez ao pensar nesta direção, os pensamentos automáticos não causam problemas. O problema surge quando eles não correspondem à realidade, podem paralisar o sujeito diante a uma situação, provocando sofrimento mental. Por exemplo, discordâncias políticas que trazem, de um lado, as polarizações, de outro, as fake news. Conforme o conceito do modelo cognitivo, então, de Aaron Beck, o sistema cognitivo atinge 3 níveis. Primeiro, aquele de que compõe as crenças básicas que pode, inclusive, serem rígidas. Segundo, as crenças intermediárias, que são as atitudes e regras que definem a maneira de nos comportarmos perante níveis de proteção. E terceiro, pode ser uma forma rápida e espontânea de representar e apresentar as cognições breves, de forma a conduzir o indivíduo a perceber mais facilmente a emoção vinculada ao pensamento, ao invés do conteúdo do pensamento em si. Não posso deixar de trazer a correlação entre os modelos cognitivos de comportamento e o reflexo condicionado. Estabelece uma relação expressa, gerando a tríade cognitiva, a relação sobre si mesmo, a relação com o mundo e a relação com a expectativa do futuro. Então isso, evidentemente, estabelece o sentido
fundamental, básico do reflexo condicionado, que é a repetição. Quanto mais se repete, mais se iguala e se acentua a realidade e mais se distancia dela própria. Quero então ampliar o significado do reflexo condicionado. Ele é fruto da geração de energias, sejam para que lado forem destinadas, criando impulsos espontâneos, ou seja, gerando correntes mentais que se harmonizam aos tipos de pensamentos pré-existentes, impondo sobre aqueles que se simpatizam a aceitação de especulações, hipóteses, suposições e teorias que possibilitem a concordância com possíveis trocas de ideias e posicionamentos que traduzem os efeitos em evidências. Os reflexos condicionados ocorrem sobre os reflexos já existentes, valendo-se da construção emocional que passa a ser decisões, criando hábitos e costumes. Uma ideia, um conselho ou uma opinião podem ser frutos de uma indução cujos resultados, um maior grau de fixação mental, que podem atingir dentro da amplitude dos próprios efeitos. Imaginemos, então, o livre-arbítrio, partindo da realidade trazida pelo reflexo condicionado, que gera, como eu disse agora há pouco, o maior grau de fixação mental dentro da amplitude dos próprios efeitos. Então, o livre-arbítrio, ele é o elemento da individualidade, é o fundamento da transformação. Contudo, não separa a personalidade onde estão contidas as essências do indivíduo e suas transformações. Isso nos remete, então, à preocupação de termos que compreender o impacto do reflexo condicionado sobre a nossa essência enquanto indivíduos, a nossa essência enquanto transformação, enquanto personalidade. Como demonstrado, a correlação entre personalidade e individualidade conduz o indivíduo ao desejo de agir, tendo por resultado a experiência, assim então trazida pelo reflexo condicionado, que efetivamente vai afetar a escolha. Fica então a questão, temos que refletir obrigatoriamente. O livre-arbítrio, então, quando praticado e associado ao desenvolvimento da inteligência, obrigatoriamente vai implicar em aumento de responsabilidade de todos os atos praticados. O indivíduo faz o que tinha de fazer, atos inerentes à sua vontade que podem ser afetados por causas internas e externas. Assim, não tem como evitar a influência ou as influências do reflexo condicionado. Somente buscando, então, a crítica para sermos autocríticos, para alcançarmos o nosso autoconhecimento, é que podemos fazer uma reflexão profunda sobre os impactos do reflexo condicionado em nossa vida e nossa sobrevivência. Por fim, concluímos o vídeo 6. Peço a cada um dos que se mantiveram presentes até aqui que busque reflexão, procurando associar a tudo o que foi explicitamente apresentado nos vídeos anteriores, desde o primeiro vídeo. Nossos esforços seguem na direção do aprimoramento moral, extremamente necessário e fundamental para uma sociedade que deve buscar a soberania dos princípios éticos, do respeito à cidadania e aos alicerces da verdadeira justiça. Obrigado a todos por estarmos aqui nesse momento presentes e esperamos que continuemos com os outros vídeos que ainda estarão por vir.